Olá, sejam muito bem-vindas a esse novo quadro Café com Especialistas, onde a gente sempre vai estar falando sobre temas em saúde. E hoje nós estamos como convidada a doutora Fernanda, ginecologista, que ela tem enfoque no atendimento em adolescente. E o tema será sobre Síndrome dos Ovários Policísticos, a conhecida SOP. Fernanda, se apresente aqui pra gente e eu já vou deixar logo a pergunta, né, que vai ser a primeira a ser falada. O que é SOP? O que é Síndrome dos Ovários Policísticos? Olá, Janilva. Olá. É um prazer para mim estar aqui para falar sobre esse tema. A síndrome do ovário policístico, ela é a endocrinopatia mais comum, tanto na mulher adulta quanto na adolescente. É caracterizada por um conjunto de sintomas que muitas vezes não estão bem relacionados entre si. A gente percebe que na adolescente muitas vezes é mais difícil o diagnóstico por se confundir muitas vezes com alguns marcos fisiológicos da própria faixa etária. Isso. E os sintomas, muitas vezes são muito diferentes. Então, ao longo da nossa conversa a gente vai perceber a relação entre cada um deles, que na verdade, por ser uma disfunção hormonal, por envolver mais de um hormônio, a gente consegue ter uma relação, sim, fisiológica entre eles. Ótimo, Fernanda, é isso aí. Gente, vocês perceberam, né, que a síndrome, ela é algo que leva vários fatores, não é uma doença única. A palavra está dizendo síndrome porque existe vários fatores, como a Fernanda falou, e o que a gente vai explanar aqui durante essa entrevista. Sim, e vamos lá, Fernanda, e o que leva a uma paciente desenvolver uma SOP? Umas pacientes, né, óbvio que uma doença tem e outros não. Qual é a particularidade dessa desenvolvimento na doença nessa mulher? A causa, ela ainda é um mistério, né? A causa, ela pode ser relacionada a um fator genético, né? Então, história familiar, já se sabe que é bastante comum mães com síndrome de ovário policístico também ser detectado na filha, na irmã, e isso é um fator. A causa mesmo, até hoje, não se sabe. O que se sabe é que 60% a 70% das mulheres e adolescentes que têm a síndrome do ovário policístico têm sobrepeso ou obesidade, né? E aí, a partir desse fator, outros vão se desencadeando. Então, você tem ali uma resistência insulínica, em que a hiperinsulinemia ela vai levar ao aumento da produção de hormônios androgênicos, vai diminuir o FSH, levando a uma anovulação crônica. E aí é onde difere o diagnóstico da anovulação na mulher adulta e na adolescente, né? Que na adolescente a gente tem uma imaturidade do eixo hormonal, hipotálamo hipofisário, que leva a uma certa dificuldade a se caracterizar esse padrão anovulatório. Porque essa adolescente, ela não menstrua todo mês, né? Isso. Ela Isso. fica, tipo assim, menstrua um mês, passa 2, 3 meses sem menstruar, que é a mesma característica da SOP. Aí onde é que pode, né, confundir esse diagnóstico? Exatamente. Então, a adolescente, inicialmente, ela já vai ter um padrão anovulatório, só que na SOP, na síndrome do ovário policístico, que na verdade, pelo último guideline, a gente já tem até uma nova nomenclatura para essa síndrome, né? A gente consegue hoje definir ela como uma síndrome anovulatória hiperandrogênica, onde a gente tem uma anovulação crônica, um padrão de ciclo anovulatório persistente na adolescente, e um padrão hiperandrogênico, onde a partir dessa hiperinsulinemia, pela resistência insulínica, você tem uma maior produção de androgênios. E aí, como eu falei, aquela sintomatologia bastante diversificada, onde você vai ter um quadro de hirsutismo, né, um excesso de pelos. Excesso de pelo. Esse hirsutismo, gente, é o excesso de quê? Pelo. Aquela paciente que tem bastante pelo nos braços, aqui no rosto, às vezes aqui na barriga. Exato, né? E aí a gente tem uma forma de classificar esse grau de hirsutismo que a gente é mais exigente na adolescente do que na mulher adulta. Ótimo. Então, pelo próprio padrão anovulatório, devido à imaturidade do eixo, a gente não pode avaliar uma paciente por qualquer excesso de pelo ou alguma diferença entre um pelo numa área e outra e já dizer que aquela paciente tem um hirsutismo. Isso. Principalmente na adolescente. Como a Fernanda falou, nessa questão do hiperhidrogenismo, né? É aquela paciente que tem muito hormônio, o hormônio masculino que a gente conhece. E tá aí a característica de criar bastante pelo, né? E esse padrão que a Fernanda falou, anovulatório, significa dizer se a paciente ela não ovula, ela não menstrua de forma regular. Exato. No caso da mulher adulta, ela, por não ovular, ela acaba tendo ciclos
sempre hiperandrogênicos, assim como na adolescência, porém, nos primeiros 2 anos após a menarca, a gente não consegue dar essa certeza que todo aquele atraso, aquele ciclo mais prolongado, né, na primeira fase, que ele vai ser devido a essa questão da hiperinsulinemia. Né? Então, a gente tende a esperar, aguardar, ter uma conduta mais, vamos dizer, conservadora nesses primeiros 2 anos, né? Para poder se avaliar melhor esse padrão anovulatório. Ótimo, a causa gente. Dele. Ótimo. Sim, Fernanda, agora a gente vai para a parte do diagnóstico, né? Qual a importância desse diagnóstico, digamos, precoce, no sentido no tempo ideal, no tempo adequado? A importância de você conseguir fazer um diagnóstico assertivo é você, primeiramente, evitar o superdiagnóstico. Justamente pelo padrão já que se espera, né, dos primeiros ciclos da adolescente, a gente não pode também deixar a paciente com esse estigma e levar, talvez, a vida toda ela achando que tem um diagnóstico. Então tem uma particularidade, né? A diferença na paciente já adulta, digamos, para paciente na adolescência. Então tem essa particularidade nesse sentido. Isso. Por exemplo, na adolescente, a gente não necessariamente a gente precisaria ter uma ultrassom, né? O nome, a sigla, é conhecida como síndrome do ovário policístico. Na adolescente não funciona muito essa sigla, porque na adolescente a gente pode ter vários folículos muito pequenos e dá aquele aspecto de micropolicístico, mas que não necessariamente ela tem a síndrome do ovário policístico por aquela imagem. Interessante. Eu recebo paciente no meu consultório desse jeito, dizendo, doutor, eu tenho SOP, e quando eu pego, né, na verdade não é a SOP, é só esses cistos no ovário, que é diferente da síndrome. No caso da adolescente, particularmente na adolescente, o diagnóstico é puramente clínico. Então, na adolescente, se a gente detecta o hiperandrogenismo, ou seja, o aumento dos hormônios masculinos, né? Ou laboratorialmente através da dosagem desse hormônio, ou clínico através da sintomatologia que esse hiperandrogenismo leva, que seria o excesso de pelos em áreas e locais no corpo que a mulher naturalmente não tem, o excesso de acne, alopecia androgênica, que é a queda essa parte do cabelo. Incomoda bastante adolescente, né? Exato. E a cantose nígricas, que é também vamos dizer, um aumento da pigmentação em áreas, principalmente de dobras no corpo, que ali reflete também a resistência insulínica, que é uma característica importantíssima dessa síndrome. Então, quando a gente identifica o hiperandrogenismo com a anovulação crônica e persistente nessa adolescente após os 2 primeiros anos da menarca, a gente já pode, sim, uma suspeita muito forte. Ótimo, gente. Olha, uma coisa importante, após 2 anos da primeira menstruação. Então, não é um precoce assim que dá esse diagnóstico. Depois dos 2 primeiros anos, a gente já pode, sim, através da clínica, fechar o diagnóstico de síndrome do ovário policístico. E a ultrassonografia, a gente só teria indicação de solicitar após 8 anos depois da primeira menstruação. E aí, sim, a gente poderia ter uma avaliação mais real daquela imagem do ovário com esse aspecto polimicrocístico. Então, gente, essa particularidade no diagnóstico da adolescente, né, foi muito importante ser colocado aqui, né? Então, assim, ok, agora a gente tem um diagnóstico, mas como a gente faz esse tratamento, né? Toda doença, todo problema precisa ser tratado. Então, como seria o tratamento dessa síndrome na adolescente e também, claro, na mulher adulta? Pois a adolescente, a mulher adulta e a adolescente, né? Ambas com o diagnóstico definido de síndrome de ovário policístico, elas não ovulam. A paciente que não ovula, ela não produz progesterona. Então, não menstrua. Exatamente. O que a gente tem são episódios de sangramento, né, por descamação endometrial pura e não após uma ovulação. Então, aquilo que ela possui um sangramento uma vez ou outra de forma bastante irregular, não é uma menstruação. Então, esse endométrio, ele está num ambiente bastante, vamos dizer, estrogênico. Então, tem muito estrogênio ali proliferando aquele endométrio e quando a gente tem uma síndrome de ovário policístico diagnosticada na adolescência, aquela menina ela vai levar ainda mais tempo sob ação puramente estrogênica, sem nenhuma ação da progesterona. Gente, esse endométrio, esse tecido que ela está falando, é uma das partes do útero. É o tecido da parte interna do útero, aonde, digamos, era para ocorrer todo o episódio ali para poder haver a menstruação. E é onde ela está falando
que esse estrogênio, ele não tem aquela harmonia de receber hormônio no tempo determinado, e aí ela não tem essa menstruação que acontece todo mês com a mulher. Ela, digamos, recebe muito hormônio, que ela falou que é o estrogênio, ele aumenta, não tem a progesterona, porque a progesterona, todo mês que chega aí é que faz a mulher menstruar, então ela não menstruou nesse padrão. Chegou a progesterona, fez ela menstruar, não, ela não tem a progesterona, então foi porque teve muito estrogênio aí e ela sangrou. Exato. O endométrio, que é a camada que recobre o útero por dentro, né, a cavidade uterina, ela chega a um ponto que ela está tão proliferada que em algum momento ela descama por até isquemia mesmo, a parte mais superficial do endométrio descama espontaneamente e não por causa de uma ovulação, um ciclo menstrual normal. E por isso o tratamento precoce dessas pacientes ela é importante para evitar mais lá na frente o surgimento do câncer de endométrio. Então, pacientes que não são tratadas, a síndrome de ovário policístico que não é tratada, ela é uma paciente que tem o risco maior de desenvolver câncer de endométrio, né, na fase da senilidade, né. Então, por isso que essa paciente, ela precisa ser tratada em alguns aspectos. Por esse primeiro, sobre o risco maior de desenvolver câncer de endométrio mais lá na frente, ela precisa de uma proteção endometrial, principalmente o uso da progesterona. Pode ser pelo um progestágeno, pode ser pelo uso da pílula com os dois hormônios, estrogênio e progesterona. No caso da pílula comum, ela é considerada ainda a melhor forma de se tratar a síndrome do ovário policístico. Né? A gente sabe que a pílula contendo o etinistradiol, que é um dos componentes da pílula que a gente usa para evitar a gravidez, a gente também precisa desse componente para tratar a síndrome de ovário policístico, uma vez que ela também, o etinistradiol, ele aumenta mais as proteínas que tornam inativos os hormônios androgênicos. Okay. Então, ele é bastante eficaz no tratamento do hiperandrogenismo. Então, a pílula vai entrar na parte do tratamento do hiperandrogenismo e na proteção endometrial, além de regularizar esse ciclo. E com relação ao aspecto metabólico da síndrome, a gente pode ou não ter a indicação de entrar com a metformina, que é uma medicação que a gente utiliza para melhorar a ação dessa insulina e cortar a causa base, ou pelo menos o fator base, já que a gente não tem uma causa ainda, né, de toda essa sintomatologia. Ótimo. E assim, como é uma síndrome que a gente falou no início, metabólica, né, que altera essa questão na obesidade, então a mudança no estilo de vida, né, numa alimentação saudável, numa prática de atividade física, muitas vezes a gente vê a paciente melhorando, né, no caso, exato, menstruando todo mês, tendo uma produção hormonal só com a mudança do estilo de vida. Muitas pacientes, elas não irão precisar, ou talvez irão precisar inicialmente do uso da metformina para ajudar nessa melhora da ação da insulina, mas ela não necessariamente vai precisar da metformina para tratar a síndrome do ovário policístico. O anticoncepcional, no caso, principalmente a progesterona, sim, ela é indispensável no tratamento da SOP. Já a metformina não necessariamente, vai depender de critérios clínicos, como não só o IMC, mas principalmente a circunferência abdominal. A gente pode levar em consideração também a dosagem de colesterol e triglicerídeo dessa paciente, o perfil lipídico, né? Então, essa paciente ela vai ser avaliada de forma, no aspecto metabólico, para se avaliar se realmente vai precisar associar a metformina ou não. E este tema maravilhoso, né, sobre SOP, síndrome dos ovários policísticos, é um tema muito enriquecedor, foi muito bacana essa nossa conversa, mas ainda tem muitas coisas para conversar, quem sabe rende mais outros episódios. Inclusive, eu quero te convidar para estar sempre conosco, né, nesse quadro Café com Especialista, que vão ter temas maravilhosos. E eu quero agradecer a doutora Fernanda por ter estado conversando aqui com a gente. Obrigada, Fernanda. Obrigada também pela oportunidade de falar mais sobre esse tema. Gosto bastante, né, de esclarecer as dúvidas que surgem, principalmente na particularidade da adolescência, que é uma faixa etária que a gente tem que ter um cuidado, tem que ter uma proximidade, um vínculo mais de perto com essa faixa etária. E se por um acaso você conhece algum adolescente que está passando por alguma sintomatologia parecida, que se identificou com algum sintoma da síndrome, marcar consulta, né, com um especialista, com alguém da área que entenda mais sobre o assunto. E estou aqui para ajudar, claro. Ok, bye!